Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estamos aqui para mais uma aula de Teologia Bíblica, né? Nessa nossa aula Teologia Bíblica do Antigo Testamento hoje. E hoje, então, fazer uma aula diferente, atendendo a pedidos aí. Eu também já ia fazer, tá? Mas atendendo a pedidos aí para dar uma valorizada aí nos nossos, na nossa audiência, né? E vamos falar um pouco de teologia bíblica. Eu peguei alguns livros aqui da minha biblioteca para a gente tentar fazer uma geral aí. Quais são as literaturas principais e como estudar. Na última aula, nós falamos aí no nosso último encontro que existem duas grandes linhas, né? A linha confessional e a linha científica. A linha confessional, ela segue as teologias das confissões, e a linha científica, ela segue então os padrões da ciência, que vão se dividir, né? Então, quando surgiu uma linha mais histórica, uma mais filológica, e uma linha mais próxima aí do que seria uma história das religiões, e depois vai se desmembrar numa perspectiva mais sociológica e numa perspectiva mais antropológica. Tá? Então é mais ou menos isso aí em linhas gerais. Eu peguei as principais literaturas aqui, algumas delas, eu não tenho todas, né? Mas algumas delas para a gente poder falar um pouquinho, e falar um pouquinho também do cenário brasileiro aí para ver como é que fica. Então, a primeira coisa, para a gente começar, vamos começar da confessional, que é mais simples, tá? Então, eu peguei, por exemplo, aqui, um que eu tenho, que é antigo, que é o Teologia do Antigo Testamento, do Ralph Smith, tá? Do Ralph Smith. Essa Teologia do Antigo Testamento, ela é da editora Vida Nova, tá? Da editora Vida Nova. E, assim, sempre que você quiser um livro de teologia numa versão mais confessional, aí sempre por editora, é mais fácil, tá? A editora Vida Nova, ela já é comprometida com uma publicação mais protestante no sentido protestante e reformado, mas protestante e reformado no sentido confessional, tá? Então não vai para uma área mais crítica. A Sinodal, por exemplo, é protestante também, mas ela faz uma leitura mais crítica, o material delas. Já o material da Vida Nova já é um material confessional. E esse Ralph Smith, o que ele faz? Ele é uma teologia do Antigo Testamento, assim como eu tinha falado para vocês aí nas nossas últimas aulas. É uma teologia do Antigo que olha o Antigo de qual perspectiva? Numa perspectiva das categorias, tá? Das categorias. Então ele vai pegando os temas, né? Doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina do pecado, alguns temas do antigo, como adoração, morte, né? O dia do Senhor. E a partir então dessas análises, o que ele faz? Ele estuda cada tópico desse. Então ele não segue uma perspectiva histórica, ele não segue uma perspectiva das religiões, tá? Ele não segue essas propostas aí, tá bom? Mas é bom, professor? É bom para quem quer uma perspectiva, como eu disse, não comprometida com a história e nem com a sociologia. Qual o mal dessa percepção? Quando você não está comprometido com a história e com a sociologia, você estuda os conceitos desencarnados. Então se aproxima mais de uma percepção da teologia sistemática, que é o caso dele, e acaba talvez interpretando menos a literatura bíblica, menos fiel. Porque a literatura bíblica, ela não é categórica, ela não surge em categorias, ela é histórica. Cada conceito surge em um determinado momento da história. E ela é cultural, então ela é antropológica, ela surge nas sociedades, ela tem dimensão sociológica. Então, a teologia bíblica, ela tem todas essas dimensões para analisar. Quando você pega só categórico, fundado na teologia sistemática, que é confessional, você já não trabalha tão bem o texto bíblico. Tá? Ele trabalha o texto bíblico, mas ele vai acabar falhando, então, na análise histórica, sociológica, né, e antropológica aí do texto. Ok? Então, assim, dá para usar, dá, mas quem não quer ter um compromisso confessional, não quer mexer com outra coisa, é para levar para a igreja, é uma excelente referência para o Antigo Testamento. Por exemplo, comentário bíblico, uma linha mais confessional, que não é histórico-crítico, para ajudar o povo que não tem interesse nessa área, é essa coleçãozinha antiga aqui, tá? Esse camarada aqui, o Ryder Buzz mesmo, ele é ótimo, um dos principais escritores, é da série Cultura Bíblica, tá? Que segue, então, essa perspectiva. É ótima a série, eu já li vários dele, eu devo ter vários aqui na minha biblioteca, mas não leio mais, né? Porque aquilo que eu falei, em termos de pesquisa, ele vai perdendo as características históricas. Ele até usa, né? Ele até usa história, porque é um comentário, né? E o Heiderbus é muito bom, é um dos principais, acho que um dos melhores dentre os pesquisadores da linha confessional.
Mas só que aí ele vai ter dificuldade com as teorias científicas, historiográficas, um pouco também com a sociológica. Mas aí na filológica ele vai bem, uma história comprometida com a história confessional, e ele também vai bem, tá? Então aí ajuda para quem quer ter essa visão mais confessional. Agora, saindo disso aqui então, e antes de entrar na mais científica, e já entrando ao mesmo tempo, vamos tentar pegar assim, léxico, para estudar o Antigo Testamento, estudar tópicos e tal, né? Esse aqui vai dar um pouquinho, porque eu estou usando o Chroma Key, então dá um pouquinho de interferência. Que é The Theological Lexicon of the Old Testament. Ele é do Klaus Westermann. Klaus Westermann, tá? Ele não tem no Brasil, tá? Eu mandei vir dos Estados Unidos na época. É da editora Hendrickson. Mas eu acho que hoje você acha ele na internet, tá? Você acha ele online. Esses dias eu dei uma olhada e eu achei ele online. Ele é verde, tá aqui, ó, tá vendo? Então ele dá um pouco de interferência aí na hora de olhar, tá? Mas assim, para mim esse aqui é o melhor léxico da Bíblia que tem, tá? Não tem nenhum léxico melhor do que esse pro Antigo Testamento. É o principal, o melhor léxico do Antigo Testamento que tem. Esse autor, o Klaus Westermann, ele é um autor já da história crítica, né? E ele é provavelmente um dos principais autores da história crítico da nossa época. Você tem aqui também como comentário bíblico. Aí é mais difícil, eu mesmo não uso, já falei em sala de aula que eu não uso, mas se um dia vocês quiserem usar, essa coleção aqui, The Word Biblical Commentary, também para mim é considerada a melhor, um dos melhores comentários bíblicos que tem em inglês aí, tá? Tem vários, mas esse aqui você acha ele na internet, e ele já tem os principais pesquisadores, ele já é histórico crítico, né? Então já é um comentário assim bem legal. Muito bom. Tem vários autores assim que são os principais expoentes de cada área que escreveram nesse aqui. Inclusive no Word Biblical, o livro de Romanos é pelo James Dunn, né? É só gente de peso, né? Então ele tem vários materiais de primeira com os principais pesquisadores de cada área. Então um comentário bom. E dicionário bíblico, também em português a gente sempre sofre, né? Esse aqui, ó, The Interpreter's Dictionary of the Bible. Ele também, trouxe ele dos Estados Unidos também, porque não tem aqui. É da Abingdon. Ele você encontra na internet pelas primeiras letras, às vezes. IDB, né? IDB vai estar a sigla dele. Tá? E aí também é bom, tá? Assim, não é uma coisa que a gente usa sempre, porque hoje você tem vários locais de pesquisa na internet de qualidade. Mas quando eu preciso tirar alguma dúvida, achar algum problema, assim, alguma questão que precise de uma pesquisa que demande mais questão cultural, eu costumo olhar ele também. Tá? Então esses aí são 3 aí para quem quiser ser provocado a isso. Então, como que começa a outra teologia, né? A outra teologia, que é a teologia mais científica, eu peguei alguns materiais aqui para a gente dar uma olhada. Vamos tentar pegar aqui dos mais antigos, vamos tentar pôr uma ordem aqui, né? Então, assim, você vai ter essa linha aqui, ó. Esse camarada aqui é provavelmente o principal que tem, que é o Gerhard von Rad. Ele não é novo, ele é antigo. Ele é uma teologia do Antigo Testamento, histórico-crítica. Ele já segue uma coisa que é chamada, que já hoje já é ultrapassada, que é um pouco da teoria documentária, tá? Teoria documental, que é ela que entende o javismo, o eloísmo, o escritor deuteronomista e o escritor sacerdotal, tá? Mas ele é um excelente livro em várias áreas, independente disso, né? A análise dos profetas, acho que é um dos melhores análises que tem até hoje, é o do Gerhard von Rad. Ele faz uma excelente análise também da literatura sapiencial, também é muito bom. É um material que vale a pena, mas aquilo que eu falei, a pegada dele é histórico-crítica, né? Faz análise da história, mas usando historiografia para identificar quais são as fontes, qual é a melhor época do texto, quais são os autores, então ele está dialogando assim. Além desse, então, agora, nós temos aqui no Brasil, aqui, esses daqui já tem tudo em português, tá? Esse aqui também, ó, o Pentateuco em Questão, do Puri. Esse aqui também é um que trabalha teoria documentária, tá? É bom, ajuda bastante aí para entender as hipóteses de como surgiu o Pentateuco, como é que ele se formou, tá? Você só não liga não, que a minha câmera aqui, acho que eu me mexo, eu não consigo falar sem me mexer, e aí ela tá
Eu tive que trocar de estúdio hoje, então de vez em quando eu fico um pouco mais marrom. Então, mas é aí de boa, tá? Vocês relevem hoje. Ok. Aí, para as teologias, então, eu gosto dessa aqui, do Werner Schmidt, A Fé do Antigo Testamento. Ela faz um conjugado de duas linhas. Ela trabalha um pouco o histórico crítico e ela trabalha um pouco a questão da história das religiões, tá? Então, muito boa, eu li faz muito tempo ela. Eu estava até pegando esses livros hoje, lembrando que eu tenho que reler alguns deles, porque faz muito tempo que eu li, e tem umas pesquisas assim bem legais. É muito bom para estudar, tá? Ok. Que também trabalha história, estou pegando só histórico crítico, tá? Você tem aqui esse cara aqui também. Esse aqui também já é do meio, não é tão histórico crítico. Deixa eu tentar achar uns que são mais aqui, ó. Esse aqui é bem herege, né, que o povo fala. O nome dele chama E a Bíblia Não Tinha Razão, tá? Esse aqui já saiu uma nova edição dele agora, tá? Essa edição aqui foi muito criticada, o título foi muito criticado, né? Foi uma jogada de marketing da editora por causa do antigo livro A Bíblia Tinha Razão. Esse aqui, na verdade, é uma publicação do Israel Finkelstein e da Neil Asher Silberman, que fazem pesquisas arqueológicas em Israel. E é o resultado de algumas das pesquisas, né, comparando aí com a narrativa bíblica. Então não é assim, a Bíblia não tinha razão. Na verdade, ele está fazendo uma análise em cima da história bíblica, da história de Israel e do que foi achado na arqueologia. E a partir disso, então, ele pontua, né, algumas coisas ele concorda, outras ele acha que a historiografia que a arqueologia ainda não descobriu, tem coisas que ele acredita que a arqueologia descobriu e é diferente do que o que a Bíblia falou. Então aí, aqui, esse livro é para quê? É para quem quer uma pesquisa mais história. Sempre quem quer estudar e conhecer a história, aí tem que pegar essa vertente. Se você quer saber qual a história real, tem gente que eu quero saber qual a história real. Então a história, aí você tem que pegar essa perspectiva. Não acredito que nós vamos conseguir chegar a uma história real, tá? Mas se for para chegar a uma história do que realmente aconteceu, essa pesquisa historiográfica a melhor, que é o pessoal que está trabalhando na arqueologia, na pesquisa cultural, né, para poder entender o que aconteceu realmente naqueles contextos, tá? Então esse daqui, o Finkelstein é o principal pesquisador, ainda hoje é vivo, e ele pesquisa muita coisa, publica vários artigos aí por ano, todos aí relacionados a descobertas arqueológicas do Antigo Testamento. Uma das últimas que ele publicou aí recente é justamente que a escrita em Israel, não existe escrita em Israel antes do século IV, né? Super polêmico, porque em todos os sítios arqueológicos que ele pesquisou não foram encontrados indícios de escrita. Só foi encontrada uma pequena tabinha lá do século VI, do século VIII. E ele acredita, então, que devido a ter sido apenas uma tabinha lá em um lugar e uma tabuinha em outra, é possível que a datação tenha sido feita errada, tá? O processo de datação na verdade é um pedaço de argila, né, que foi encontrado com esse texto. Ele acredita que isso está errado, porque começa a aparecer literatura mesmo, resquício de literatura, de escrita em Israel a partir do século IV. Então isso aí é uma das últimas pesquisas dele. Ele teve aí em um congresso no Brasil, acho que ano retrasado, né, online, né, todo mundo participou, e falando justamente dessa pesquisa dele, que eu estou falando para vocês. É assim, isso é pesquisa de ponta, né, mas não é, como eu já disse, não é coisa que você vai levar para a igreja, porque a igreja é uma dimensão confessional, é aquele negócio que você vai saber a título de pesquisa científica. Além disso, você tem aqui, ó, esse aqui, ó, a imaginação profética do Brueggemann. O meu rasgou um pouquinho aqui, tá? Do Brueggemann, da editora da Paulus também, muito bom. O Brueggemann, para mim, o Brueggemann é o melhor teólogo do Antigo Testamento que existe hoje, tá? A literatura dele. Eu não pesquisei se ele ainda é vivo ou não, mas eu gosto muito da literatura dele, porque a literatura dele, ela já não está mais tão presa ao histórico crítico, embora ele escreve sobre isso, já não está mais tão presa ao sociológico e está pensando um pouco mais alguns elementos pós-coloniais, né, e talvez ele seja um dos primeiros teólogos do Antigo Testamento que consegue pensar assim, nesse meio termo. Tem alguns textos dele que ele trabalha bem essa questão.
uma pesquisa mais moderna, né? Mas é muito bom também os materiais dele. Você vai encontrar aqui, deixa eu pegar aqui mais, dele ainda, junto com outro teólogo do Antigo Testamento de referência, que é o Hans Walter Wolff, que é o dinamismo das tradições do Antigo Testamento, também da Paulus, que vai falar então como as tradições se formaram, né? Deuteronomista, sacerdotal, né? Então como cada tradição é que vai ser a base para a escrita dos textos bíblicos. Então ele vai trabalhar sobre isso. É muito boa essa pegada deles, mas a pegada deles é mais histórica. Tem gente que vai fazer isso numa vertente mais sociológica. Tá? Eles é mais histórica. Esse aqui também é Teologia do Antigo Testamento do A. Crotch. Tá? A. Crotch. Ele também é da Hagnos, né? Ele também é histórico, crítico, mas ele soma. Ele é igual esse aqui da fé em Israel. Ele é igual a esse daqui. Ele é um pouco histórico crítico, aproximando um pouco de história das religiões. Ele faz um pouquinho de cada, tá? Isso porque as primeiras escolas foram histórica e história das religiões. Então esse aqui ele fica no meio dos dois. Esse aqui também, ó, o Hawley também, a fé em Israel do Hawley também, ele soma um pouco dos dois, histórico crítico e história das religiões. Muito bom também, de referência. Daí então, ó, o Klaus Westermann, Fundamentos da Teologia do Antigo Testamento, também é excelente. Aqui nós falamos aqui, o Westermann é um dos principais teólogos que tem do Antigo Testamento. Eu gosto dele porque ele faz parte de um grupo de teólogos que estudou a teologia por temas. Então foi assim, por exemplo, o von Hah, um dos temas principais dentro do von Hah é a ideia do querigma, a proclamação e tal. Isso é importante em von Hah. Aí, quando você pega esse cara aqui, o Schmidt, aí ele vai falar da fé, questão da religião, tal. Esse é o ponto principal dele. Quando você pega o A. Crotch, aí é a aliança. O A. Crotch trabalha muito a teologia da aliança, muito bom nele. Quando a gente pega o Klaus Westermann, para o Klaus Westermann, o núcleo do Antigo Testamento é Deus. É Deus. E eu acho que daqueles que, nos meus estudos, o Westermann é aquele que, para mim, chegou mais perto do que talvez seria aí um dos núcleos do Antigo Testamento. Tá? Mas isso é mais crítico, porque se você pega uma perspectiva política, sociológica, aí muda tudo. Né? Esse camarada aqui é um novo, tá? É o mais novo, que é o Gerhard Hasel. Ele é teologia do Antigo e do Novo Testamento. Ele é um meio termo, né? Eu já li ele, eu não acho que... Ele dá um panorama geral de teologia. Em alguns locais eu esperava ele aprofundar, ele não aprofunda, né? Ele dá uma geralzona, tá? Eu, particularmente, não gosto muito dele. Eu li alguns locais, assim. Eu não achei, assim, que ele agregasse tanto quanto eu esperava, tá? Mas tá. Aí passamos aqui, essa aqui foi a perspectiva mais histórica. Saindo delas, aí, claro, tem esse aqui também que surgiu, que já é um pessoal bem mais historicista, que é o Gunaveg também. E o Gunaveg, ele também é uma teologia mais histórica, histórico-crítico. E aí, com ele, surgiu, então, vários escritos de história de Israel, análises da história de Israel. Esse aqui é o Bright, super famoso aí para a história de Israel, história histórico-crítico já, tá? Fundamental aí no estudo do texto. Tirando isso daqui, nós temos na história das religiões, deixa eu ver se eu separei aqui, cadê? História das religiões, que é mais antigo, também se desenvolveu, tá? Então o principal é o do George Forer, História da Religião de Israel, muito bom, ele vai mostrar como a religião de Israel se desenvolve em todos os períodos do Antigo Testamento, fundamental. Um dos que segue do lado dele aqui, esse aqui, é o do Hackens, também, né, a religião de Israel, também a história da religião de Israel, muito bom. E esse que é o Kaufmann, tá? Aqui é verde, por isso que sumiu, tá? É o Eskiel Kaufmann, que ele é um meio termo, ele é a história da religião, mas ele trabalha em perspectiva sociológica. Ele é quase uma sociologia da religião de Israel aí, tá? Também é um material de primeira. E fechando aqui esse grupo, você vai ter aqui o Josh Pedersen. Gosto muito dele, porque ele é bem mais judeu do grupo, perspectiva mais judaica de análise do Antigo Testamento. Também não tem no Brasil, tive que trazer de fora, tá? É muito bom o material dele também, tá? De referência. Tirando isso daqui, então, a perspectiva sociológica, nós temos aqui na perspectiva antropológica, esse aqui do Mark Smith, chama-se The Memoirs of God. Esse aqui, se eu não me engano, houve um lançamento em português, As Memórias de Deus,
O Mark Smith, para mim, é um dos principais teólogos do Antigo Testamento, só que ele é de uma perspectiva antropológica. Ele fez estudos no sítio de Ugarit. Então ele tem um baita conhecimento das divindades do mundo antigo, e aí ele consegue analisar a teologia de Israel a partir dos estudos das divindades ali do Fértil Crescente, o estudo da cultura e do culto que há então nos santuários cananitas, babilônicos, egípcios. Então ele faz todo esse levante, é um material de primeira, eu usei na minha tese de mestrado bastante, é muito bom esse material aqui. Tirando isso daqui, então vamos para a última referência aqui, depois vamos falar um pouco de alguns teólogos brasileiros, tá? É a referência sociológica. Sociológico, talvez numa linha mais nós temos aqui, ó, mais sociológico, A Justiça Social dos Profetas, de José Le Sicre, também é bom, eu usei muito esse livro aqui. Ele faz uma análise dos profetas a partir de uma percepção sociológica, é bem legal ele, muito bom. Você vai ter, mas não são sociólogos, são teólogos pensando sociologia, tá? É mais assim. Aí, mais clássico mesmo, esse aqui, que é famoso, que são aí As Tribos de Yahvé, que é do Norman Gottwald, que é um dos mais conhecidos no Brasil na teoria sociológica. E ele vai tentar fazer uma análise sociológica a partir das tribos. Em vários pontos, acho que ele é muito bom, em outros ele não vai tão feliz assim, mas é legal, eu acho que é uma excelente referência aí para quem quer pegar percepção sociológica. Ó, você vai ter aqui também ainda do Gottwald. Agora, esse aqui tem que ler. Introdução Socioliterária à Bíblia Hebraica. O que é isso, professor? Esse camarada aqui, ele vai estudar toda a formação da literatura bíblica, qual contexto, qual época, de qual extrato que veio, qual fonte que se mesclou. Ele pega tal texto, vai falar esse texto, ele pega um livro da Bíblia, falar o Deuteronômio, ó, esse trecho do Deuteronômio pertence a tal extrato, esse outro trecho pertence a tal extrato, e ele faz toda essa análise socioliterária. Então é muito bom em termos de conhecimento histórico, social e cultural, na fundamentação da literatura aí do texto do Antigo Testamento. Tá? Junto com esse aqui, aí já não tem em português, é pouco conhecido em português, mas você tem os textos do Mendel. Os textos do Mendel, do George E. Mendel, é um dos professores, então, do Gottwald, e o Mendel, ele já é sociólogo, e ele faz várias análises. Esse aqui é A Fé e História do Antigo Israel, né? Uma introdução ao contexto bíblico, né? É muito bom o material dele, ele faz uma vasta análise sociológica e cultural na história e formação do povo hebreu, tá? É muito bom esse material, também usei bastante no meu mestrado. Esse aqui, A Política do Antigo Testamento, também é do Gottwald, eu usei no mestrado. E esse aqui é do Koch, do Stephen Koch, que é sobre o javismo bíblico, eu usei na especialização e no mestrado também. Mas são materiais mais sociológicos, que vão perceber, então, analisar o texto bíblico a partir desse contexto social e dos conflitos que havia. Tirando isso daí, tem muita coisa boa no Brasil, tá? Gente brasileira. Eu tenho falado para vocês, gosto muito desse aqui. Introdução à Bíblia, do Hildo Bongás, tem vários, aqui é o volume 5, eu peguei só um, por exemplo, mas são 8 volumes, tá? É um excelente material, boa pesquisa, ele escreve em ordem, coloca toda a literatura bíblica em ordem histórica, tá? E aí você consegue ter um material aí de qualidade, tá? Vale a pena, recomendo, é barato, pela editora Sebi, editora Paulus. Mas você acha online pela Sebi, e a primeira leitura para quem está começando a ler a Bíblia e quer conhecer um pouco mais é o Hildo Bongás, depois você aprofunda para esses outros aqui que eu estou falando. Tirando isso daqui, você vai ter já umas leituras um pouco mais teologia da libertação, mas também histórico-críticas, também sociológicas. Aí tem vários textos, né? Esse aqui é um deles, por exemplo, um comentário do primeiro livro de Samuel. Essa série tem vários comentários de qualidade.
E não só isso aqui, as revistas acadêmicas das faculdades no Brasil, todas as publicações na área de Bíblia no Brasil já seguem, na maioria, histórico-crítico, sociológico, um pouco de teologia da libertação, que aí usa histórico-crítico sociológico, né? Mas sempre mais bíblico, não é discussão política, né? É uma discussão bíblica observando o contexto histórico, tá? Isso é importante. Aí aqui eu tenho ainda esse aqui, que é uma publicada mais recente, né? Não tão recente, né, que é do Erhard Gestenberg, ele morreu até recentemente. Teologias no Antigo Testamento, pela editora Sinodal, e ele já usa isso aqui, que eu acho muito feliz a colocação, teologias, na compreensão de que existem várias percepções, e ele já é mais novo, já consegue perceber um pouco mais a diversidade religiosa do Antigo Testamento. A gente está mais perto daquela proposta que eu falei do Brueggemann, que percebe um contexto mais colonial e as diversidades que esse contexto traz. Você acha muita coisa boa também no contexto da América Latina. Esse cara aqui, Antoni Ceresco, também é de altíssima qualidade em Antigo Testamento, literatura, está muito publicado nas revistas bíblicas brasileiras. E eu tenho aqui uma raridade também, ó, uma revista do Milton Schwantes, um comentário de Isaías, do Milton Schwantes, ainda, para você ter uma ideia, em máquina de... Não sei se você consegue ver aí. Deixa eu ver se eu consigo... Não dá nem para ver, ó. Tá em máquina de datilografar aqui ainda. Mas é um material, assim, muito bom. Que não tem, isso aqui eu acho que eu tenho que... Não foi nem publicado, tá? Não foi nem publicado. Isso aqui era um livretinho aí que ele soltou em um curso que ele deu. E aí eu consegui uma via. Eu consegui uma via do curso, do texto. E nem tem mais, tá? Mas é um material muito bom. O Milton Schwantes, ele fez escola no Brasil, na área de Bíblia. Foi um dos principais promotores do pensamento e estudo bíblico no Brasil. Ele tem um material Teologia Bíblica, mas também não foi publicado. Eu tenho também. Esse aí eu tenho cópia também desse material. E ele era teólogo do Antigo Testamento. E ele tem uma escola que se desenvolveu então em São Leopoldo e na Metodista também de São Paulo, que são os dois grandes centros hoje que pesquisam o Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento. Então eu super recomendo aí para quem for estudar. Milton Schwantes, ele tem vários livros publicados no Brasil, mas não só ele, né? Tem vários outros teólogos brasileiros que já pesquisam com qualidade, pensando histórico crítico, pensando antropológico, pensando sociológico, pensando hoje pós-colonial, inclusive, né, com novos problemas que a reflexão pós-colonial trouxe, questão da violência, a questão do trânsito religioso, a questão também não só das migrações, das colonizações como fundamentação para a interpretação. Então tem muita coisa que nem está aqui. Hoje minhas pesquisas estão todas online, né, em livros PDF, que a gente é mais fácil de conseguir adquirir. Então ficamos por aqui, ó. Eu tentei dar um panorama geral para você, até um pouco mais longo, para você pegar os materiais que tem e entender. Como é que é a teologia então hoje? Se eu fosse começar hoje, professor, o que o senhor me recomenda fazer? Gente, é muita coisa. Eu peguei para vocês aqui da minha biblioteca, aqui deve ter talvez de Antigo Testamento, 1/10. Tem muita coisa, né? Em termos de Antigo Testamento. E olha que eu não tenho tudo. Tem muita coisa. Sendo pesquisada, sendo escrita, muita coisa antiga. E assim, a minha dica, assim, tem muita coisa que está ultrapassado, né? Está ultrapassado. Já Gerhard von Rad, né? Von Rad, quando eu comecei a estudar lá em 97, falava-se, nossa, Von Rad era o Papa, né? Todo mundo falava, forma de falar, né? Era a sumidade, todo mundo falava de Gerhard von Rad, tudo que era escrito era de Gerhard von Rad. Mas hoje já não tem mais essa envergadura toda, né? A teoria documentária já super questionada em tudo quanto é lugar. A própria teoria histórica vem caindo, né? Vem caindo e cedendo lugar às teologias, às reflexões literárias. E aí você podia até ter perguntado, pois é, professor, eu vi que o senhor não apresentou nada da área de filologia, né? Que se tornou uma das principais áreas. Então, em filologia, o que eu apresentei é o que estava no começo. É o léxico, o dicionário. Por quê? Porque em filologia você não tem tanta teologia filológica. Né? A filologia, na prática, ela vai estudar
a interpretação direta do texto a partir de análise filológica. Mas não tem um texto de teologia, por exemplo, discursiva. Isso é uma coisa nova. Alguns alunos aí das minhas aulas, às vezes perguntam discursiva, intertextualidade. Não tem, gente, não tem. O que nós temos hoje, ele é histórico crítico, fundado, então, na historiografia. Ou ele é sociológico, fundado na sociologia, ou ele é fundado na história das religiões. Já nessa questão filológica, a filologia, na verdade, ela fez uma virada chamada virada linguística a partir de 1950 para cá. E aí, desse período para cá, muito pouca produção vinculando, então, teologia bíblica e filologia. O que você vai encontrar são vários artigos científicos que já estão hoje no Brasil, quase todos, os artigos na área de Bíblia que existe hoje no Brasil, quase todos já são produzidos pensando a partir de elementos da filologia. Mas usar a filologia para teologia ainda é pouco. Geralmente usa-se a filologia para análise gramatical, e quando chega na teologia, grande parte dos artigos vai para o histórico crítico para isso. E poucos vão para uma análise intertextual ou para uma análise interdiscursiva. Tanto porque essa questão da discursividade ainda é nova dentro do mundo teológico do Antigo Testamento. Tá? Então, assim, por isso eu nem trouxe aqui, porque eu também não tenho. Tá, eu não tenho, e eu não lembro nem de ter lido, né? O que eu li na prática são os manuais os manuais que você vai encontrar o Greimas, né, de análise do discurso, tá? Humberto Eco, onde a gente estuda a análise do discurso, mas não uma teologia a partir do discurso. E já fica até a dica aí para se pensar nisso no futuro aí, numa publicação, no artigo, ou mesmo não em um livro, tá? Ó, gente, hoje acho que foi mais chatinho, né? Porque tivemos que passar mais bibliografia, fazer um monte de livro, né? Parece que eu estou fazendo propaganda de livraria, não ganho nada de livraria nenhuma, já vou dizendo logo para vocês. Mas a ideia é porque tem muita gente perguntando, professor, que livro eu uso, né? Como é que eu vou pesquisar? Então a dica, primeiro de tudo e acima de tudo, Hildo Bongasso, vai direto para ele, tá? E vai estudar, então são 8 volumes lá de história da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E vai passar tudo, que aí você vai estudar a Bíblia e a literatura, como quando cada uma entrou. Isso aí é fundamental. Depois disso, aí você vai escolher. Você vai estudando a histórico-crítica conforme você for precisando. As sociologias, conforme for precisando estudar, analisar a Bíblia. A mesma coisa com as antropologias e história das religiões. Por que eu digo isso? Porque é muita coisa. Se você for pegar um programa, você talvez teria que separar. Primeiro eu vou estudar só os historiográficos. Aí você vai pegar uma tonelada de livro para estudar. Aí eu vou pegar agora só os sociológicos, outra tonelada. Vou pegar só a história da religião, outra tonelada. Minha dica, sociológico é algo que ainda está crescendo. História da religião é algo que está minguando. Está minguando, na verdade. Muito embora, na minha opinião, não está minguando porque não é importante. Pelo contrário. Ela, na verdade, ela é muito importante, mas está minguando por falta de pesquisa. O sociológico ele está em um período crescente, mas não temos tantas publicações. Mas várias escolas na Alemanha já publicam hoje tudo refletindo a partir do sociológico. Tá? Escolas de Bíblia, Göttingen, né? Você tem algumas escolas de Bíblia que já estão produzindo várias análises teológicas, sociológicas, é uma área crescente. A área historiográfica, eu não sei se ela é tão crescente. Ela é a maior área de todas, a que mais se desenvolveu, né? No Brasil não é tão crescente. No Brasil é mais crescente sociológica, tá? Que aí é a pós-colonial que está surgindo agora também crescendo. Agora a historiográfica, não, ao meu ver, ela está começando a decair, a declinar. Por quê? Porque ela faz muita afirmação e tem dificuldade de fundamentação. Tá? É muita citação da citação. E quando você vai fundamentar o argumento em pesquisa, mesmo historiográfica, não é palpável, tem pouco fundamento. Então, por exemplo, hoje, qualquer pesquisa historiográfica precisa se basear no Wittgenstein, que é o fundamento da pesquisa histórica, que é a arqueologia. Então, se você vai para a história, você tem que ir para a arqueologia. E aí, quando você vai para a arqueologia, que é onde vai te dar os fatos para fundar a história, aí você vai ficar raso.
Por quê? Porque a arqueologia tem poucos dados, ela não tem muita coisa. E aí a teologia vai ter dificuldade de se desenvolver e vai contestar muito mais do que afirmar. E aí as teologias que tem, por exemplo, e essas teologias um monte que tem aí, professor? Ó, tem uma coluna, se eu levantar aqui a coluna de livro, né? Pega aqui a fé do Antigo Testamento, por exemplo. Tem vários conceitos dele que é citação da citação. Entendeu? Não é citação baseada em análise historiográfica, em alguém que foi lá e olhou a fonte, mas é citação de outro teólogo que estudou outro teólogo que estudou outro teólogo. E que, no fundo, talvez nenhum desses estudou e fundamentou o seu argumento lá na análise arqueológica. Ou fundamentou numa análise muito antiga, tá? Que já foi ultrapassada há muito tempo em termos de pesquisa. E, no fundo, todas essas histórico-críticas não são tão críticas. A única histórico-crítica que eu acharia daqui, que realmente é histórico-crítica, de verdade mesmo, é o Filkenstein. Esse é histórico-crítico de verdade. As outras são histórico-crítico, mas não tão crítico. Então, histórico-crítico, meio enviesado pela religião, meio enviesados pela fé, meio enviesados pelo cristianismo, pela teologia. Porque para ser histórico-crítico, você tem que estar mais metodicamente fundamentado em evidências. E aí, quem realmente faz isso é o Filkenstein. É o Filkenstein. Agora, existe sim. Esse pessoal, então, da história aqui, em alguns momentos a argumentação deles, assim que também os outros, mas principalmente o da história, ele acaba usando a Bíblia como documento. Tá? Então, ele não vai atrás de nenhum fundamento histórico. Ele usa a Bíblia como fundamento e em algum momento ele cruza com história para que esse documento bíblico tenha algum valor histórico. Ele cruza em alguns momentos. Mas em vários momentos ele estuda teologia apenas a partir das referências bíblicas, em cruzamento com outras referências bíblicas, no cruzamento com teólogos que surgiram na história da igreja, né, no cruzamento com teólogos que seguem novas historiografias e vão cruzando os termos para fazer as suas análises histórico-críticas. Mas isso então depõe contra a criticidade do próprio documento, que acaba sendo um documento de terceira, de quarta, de quinta mão, né? E não é uma pesquisa diretamente nas fontes, né? Da onde deveria ser uma pesquisa historiográfica. Beleza, gente? Então, quiser estudar história, pode pegar esses camaradas aqui que eu falei para vocês. O Filkenstein, para mim, é o primeiro, teria que ir para ele, para ter a noção histórica. Vai ser bem duro de ler, porque o Filkenstein, ele não tem compromisso com a religião, o compromisso dele é com a arqueologia. Então, quando ele tem que dizer que é inventado e que não existe prova histórica, ele vai dizer na lata. Tá? Então, isso aí é importante dele. Então, é importante já ler ele assim. Então, começa no Hildo, pode ler o filme que está para ter um fiel da balança historiográfica, e depois você vai pegando a teologia conforme aquilo que você acha que é importante. Você achar que é importante sociologia? Eu acho. Se você, vamos para a sociologia. Tanto que na sociologia você vai ler menos e vai conseguir fechar uma área de pesquisa. Tá? Você vai ler aí uns 10, 15 livros, você fecha uma área de pesquisa. Você vai para a história da religião de Israel, você vai ler 5, 6 livros e você fecha uma área de pesquisa. Depois disso, aí você vai pegando a historiográfica e vai devagarzinho nela. Tá? Aí você pega aqui uns mais organizadinhos. Quer ver? O mais organizadinho desse aqui é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O do Antônio Gunaveg. Esse aqui, ele é um dos mais organizadinhos. Então você pega nele, que ele vai dar um fio histórico aí geral. Você pega também aqui, quer ver, ó, quem mais é organizadinho? Eu acho que eu nem tô com os organizados aqui, eu tô com os gerais, tá? A fé de Israel também é mais ou menos organizadinha, tá? E aí você vai polemizando para os mais difíceis, tá? E aí você vai fechando uma análise historiográfica. O Brueggemann também, que é esse aqui, eu gosto dele, né? Que é o dinamismo e a imaginação profética, mas ele também tem uma teologia do Antigo Testamento que também vai ajudar. E aí você vai tendo visões mais gerais do historiográfico. E aí, aos poucos, você vai fechando toda a teologia do Antigo Testamento. Legal? Isso não é um empreendimento para um dia, para 2 dias, nem para um ano, tá? É um empreendimento de longo prazo.
Então a dica é, comece na sociologia, você vai usar muito mais, vai dialogar muito mais com a cultura brasileira. Depois, você vai para sociológica e antropológica, que aí mais uns 10 livros aí você fecha. E depois você começa a historiografia, a leitura historiográfica, que aí você vai demandar um pouco mais de trabalho. Beleza, gente? Fico por aqui. Espero ter ajudado vocês. E na próxima aula, então, de verdade, nós vamos começar a estudar a teologia bíblica, tá? E aí, a próxima aula, vamos falar um pouco dela em geral, quais são os fundamentos, não mais teoria da teologia bíblica, mas os elementos da teologia bíblica, tentar entendê-la, né? E aí, como que eu vou abordar, né? Eu vou abordar mais historiográfico, eu vou abordar mais história da religião, vou abordar mais sociologia. Aí na próxima aula eu vou falar um pouquinho de cada uma, e aí vamos já entrando e analisando. Eu tenho uma forma minha, né? Na minha percepção, eu faço uma análise um pouco mais literária, e aí eu somo um pouquinho dos três. E aí você vai ver na próxima aula. Beleza, gente? Começamos lá. Até mais.